Mateus capítulo 1, versículo 18 até o 23. Você vai achar que está perto do Natal, né, o nascimento de Jesus, mas não é Natal não, a gente está perto da Páscoa e a intenção é de sequência de 2 sermões, né, o nascimento e domingo que vem, né, da ressurreição de Jesus, né, iniciando e finalizando a obra terrena de Jesus, né. Vamos ler então Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, tu és poderoso. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nessa noite, ó Pai, para que possamos aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Como eu estava dizendo, esse texto fala do nascimento de Jesus. E nós precisamos ter sempre em mente que Jesus Cristo, né, o nosso Deus, a Trindade Santa, planejaram tudo, né, tudo milimetricamente calculado, né? Tudo não deixa escapar nada. Desde a criação do homem, Deus criou o homem, como o pastor João bem pregou, e para se relacionar com Deus. E o pecado o homem afasta, e Deus não desiste do seu projeto, do seu plano de ter o homem para se relacionar com ele. Então era necessário trazer o homem de volta. E nós sabemos que com o pecado do homem, foi entregue a este mundo, foi quebrado a aliança com Deus, foi entregue ao domínio do mal, a Satanás, ao inimigo de Deus, inimigo de nossas almas. Então, por direito, né, e como a palavra de Deus diz que este mundo jaz no maligno, agora o homem, por incrível que pareça, teve a capacidade, ou sei lá, a burrice de pegar o seu relacionamento com Deus, o seu direito legal de conversar com Deus e entregar este mundo na mão do diabo. Então é uma questão, e talvez nós não levamos tão a sério, né? Muitas vezes de legalidade, de fazer tudo na ordem, mas o mundo espiritual é regido por uma legalidade, por uma decência, por uma hierarquia muito grande. Agora que estava entregue na mão do inimigo, Jesus Cristo, é lógico, né? Às vezes nós até na pregação nós queremos limitar Deus, né? Não é essa a intenção. É lógico, se ele quisesse vir, aparecer que do nada, poder ele tem para isso. Mas, como eu disse, ele não faz nada de forma obscura, de nada assim, de forma a sair, né, daqueles parâmetros que ele mesmo estabeleceu. Então ele viria retornar de forma legal, e de que forma? Nascendo, vindo esta terra via nascimento por uma mulher. Mas como com Jesus tudo sem comparação e tudo extraordinário, tudo fora das questões nossas, ele nasceria de uma virgem, ela seria engravidada pelo poder do Espírito Santo, para que ele pudesse nascer, assumindo essa condição de homem, com todas as suas dificuldades, suas aflições, suas dores, exceto, lógico, como nós sabemos, pelo pecado.
Então Jesus Cristo ele precisava vir da forma legal, nascendo de mulher, experimentando as paixões do homem, as suas dores, a sua condição, para que ele pudesse falar para nós como deveria agir. Veja aí como Jesus, ele calcula, como diz, milimetricamente, tudo calculado, tudo nos seus conformes, não faz nada fora do lugar, faz tudo certinho para que ele pudesse iniciar essa obra. Mas, né, esqueci de falar aí, né, então o título aí, o nascimento de Jesus e suas implicações. Não é implicação de brigar, implicar um com o outro, mas implicações de objetivo, de resultado, as consequências que viriam do seu nascimento, né? E o nascimento de Jesus, ele expressa humilhação. Ah, pastor, mas a obra tão maravilhosa que se iniciava, parte de humilhação, sim, Deus se torna homem. Imagina nós, quando eu digo imagina, não é que é inventar coisas, não. É baseado, como já citei algumas vezes, vamos pensar na condição de Jesus Cristo, no seu trono de poder, de glória, deixando o seu trono, juntamente com Deus Pai, vindo até essa terra, no momento que o homem estava, né, na pior condição, no auge do pecado daquela época, quando estava tudo, né, ao extremo de bagaçado, que ele vem para assumir essa condição. Em meio a tanto pecado, a tanta bagunça, a tanta corrupção, bem parecido com os dias de hoje, né? Mas Jesus vem. Então, isso torna essa humilhação. Tal foi a humilhação de Jesus que não encontrou lugar nem para ele nascer. Quando nós, de forma confortável, né? Quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, diz que não havia lugar para ele na estalagem, nenhuma hospedagem em Jerusalém naqueles dias, ou Belém, melhor dizendo, né, que foi onde ele foi se alistar, não tinha um lugar decente para que ele pudesse nascer. Quando nós nascemos hoje aí, né, com tanta regalias, mordomia, um médico faz o parto, outro cooperando, enfermeiras e tudo mais, e todo esse aparato. Se bem que eu não nasci assim, né? Nasci lá na fazenda, na roça, lá com parteira e tudo, mas pelo menos ele tinha uma condição, né? Estava em casa, assistido, tranquilo. Mas eles não tiveram. Nasceram lá numa estribaria ou num estábulo, num curral para animais. Não tinha um berço para colocá-lo, colocou numa manjedoura lá no coxo de animais, forrou lá com os panos, colocou Jesus. Percebe-se então que Jesus, tudo o que envolve ele é diferente. As condições para acentuar essa humilhação. Não bastava só se tornar homem, mas tinha que ser de forma bem complicada mesmo, bem difícil, para demonstrar que Jesus Cristo estava assim, deixando o seu trono de glória por um momento, mas que viria a ser humilhado. E essa humilhação também foi tão grande que após ter nascido precisou fugir para outro país para não ser morto pelo rei que estava o perseguindo. Então, com Jesus, tudo foi difícil no seu nascimento. Mas ainda falando do propósito que ele tinha, do seu nascimento, também para nos ensinar. Foi humilde, foi humilhante, foi de forma humilde, mas Jesus já deixou desde o seu nascimento a mensagem de que nós desapegarmos de tanta valor aos bens, às riquezas, ao conforto, a tudo isso, porque tudo isso é passageiro. Se Ele é o Rei da glória, o único verdadeiro Deus, santo, maravilhoso, nasceu de forma tão humilde, tão precária, ou até dizer tão humilhante, quem somos nós para ficar tão apegado a tantas coisas? E aí se dá tanto valor ao que acaba, ao que passa. E Jesus ensina desde o seu nascimento que é possível e às vezes necessário viver de forma tranquila. Não estou dizendo que talvez você precise viver na pobreza, né? No contrário disso, né? Acreditamos que você precisa até angariar alguns recursos, mas desde que não seja apegado a tudo isso, que
nós já falamos aqui muitas e muitas vezes, dá o valor àquilo que acaba. E Jesus, então, até se humilhou no seu nascimento, mas que à medida que foi crescendo e foi honrado por Deus, mas a maior de todas as humilhações que é descrito e é pregado é de ter deixado o seu trono, mesmo que seja por um período curto na existência, assumir essa condição humana, como eu disse, exceto pelo pecado. Mas lógico que Jesus Cristo não tem nenhuma comparação. Nós vamos usar os nossos exemplos pobres que nós temos. Você mesmo, quando tem uma certa condição e te é dito para você deixar aquela condição melhor para assumir uma menor, você já fica contrariado, né? Ninguém quer ficar para trás, ninguém... vamos citar exemplos que já aconteceu, e até aconteceu comigo, né? De se você trabalhar em uma determinada empresa e você ter que deixar um cargo melhor para assumir outro menor. Né? Ninguém aceita de boa. Né? Essa é a verdade. Tipo assim, raríssimas pessoas que podem, vamos usar o exemplo, de chegar a ser gerente de algum setor, de alguma coisa, e falar, não, agora você vai deixar de ser gerente, vai ser mais um comum aí na empresa. Acredito que muitos talvez não gostariam de passar por isso, talvez pediriam até para sair do emprego. Mas ao contrário, Jesus falou assim, eu sou Deus eterno, todo-poderoso, mas vou deixar a minha condição do meu trono por um momento, vou descer até a terra, vou conviver no meio dos homens pecadores, mas eu tenho um objetivo para isso. Pode ser humilhante? Talvez. Mas o problema nosso é que nós olhamos só as circunstâncias do aqui e agora. Talvez algo que nos pareça humilhante, são circunstâncias para dar um resultado melhor lá na frente. E é isso que Jesus tinha o seu propósito. Vou me humilhar, deixar meu trono, vou nascer, assumir a forma humana, mas com o propósito de trazer o homem de volta até nós. É esse o objetivo de Jesus. Mas o nascimento de Jesus também expressa a maior manifestação de amor por parte de Deus. Se Jesus não tivesse nascido, não que Deus não pudesse manifestar o seu amor, mas, como eu disse, todas as ações de Deus têm um propósito, e era com o nascimento de Jesus, e aí ele vai caminhar no seu ministério, a partir do seu nascimento, para demonstrar este amor. Para demonstrar que o amor de Deus não é só um amor filosófico. Deus já havia dito várias vezes, usado as suas pessoas escolhidas para dizer do amor, mas agora ele envia o seu Filho e vai demonstrar na prática. É o que nós falamos aqui, né, no cotidiano. Não basta só eu dizer para você que eu te amo. Tem que demonstrar este amor. Ainda que se tem alguém que não precisasse demonstrar, provar nada, era Deus. Mas ainda nisso ele dá o exemplo assim, não vou ficar só na palavra. Vou lá, vou demonstrar o meu amor. Está escrito em João, né, o versículo, acho que todo mundo sabe de cor, né? João 3,16, né? Acredito que todo mundo sabe de cor, mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus demonstra o seu amor enviando, entregando o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Talvez nós vamos falar assim, eu amo, né, alguém, mas será que eu daria minha vida por este alguém? Talvez, né? Talvez encontraríamos o que o próprio Jesus já disse, né? Por uma pessoa muito boa, muito querida minha, talvez eu ainda arrisque a minha vida, entregue minha vida. Mas quem de vocês entregaria, quem de nós, né? Que incluo eu, lógico, primeiro, quem de nós entregaríamos nossa vida
por alguém que faz mal a nós? Certamente que não, né? E nós fazíamos, ou talvez agora menos, mas a humanidade de forma geral, o homem, né, assim, por assim dizer, faz mal a Deus. O pecado é contrário à vontade de Deus. E aí Deus envia o seu Filho justamente por nós pecadores. Se nós fôssemos muito bonzinhos, talvez nem Jesus precisava morrer em nosso lugar. Mas é justamente acentuado o amor de Jesus Cristo justamente por isso. Veja como Deus age lá nos extremos mesmo, na humilhação, na pobreza, na manjedoura, agora age morrendo por pessoas más, por pessoas pecadoras, merecedoras do inferno. Se nós merecêssemos o céu, certamente Jesus Cristo não precisaria morrer por nós. Mas Ele vem e em seu amor, Deus viu a humanidade perdida. No seu eterno amor, Ele viu a humanidade perdida e falou, preciso fazer algo. Preciso ir lá buscar os meus no meio dessa humanidade perdida. Vou encontrá-los, vou trazer. E o meu agente de trazer essas pessoas até mim novamente é o meu Filho amado. Veja como valoriza o amor de Deus por nós. E eu costumo dizer sempre, e nós estamos ainda brincando aí, né? Avacalhando com Deus, não valorizando o gesto, a ação de Deus para conosco. Bastava se Deus quisesse falar assim, eu vou salvar o João Gabriel, vou trazer ele para o céu. Podia ir lá, arrebatar ele, vir um anjo, levar, sei lá, né, estalar o dedo e o João Gabriel aparecer lá no céu, né? Tem poder para fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Mas falou, não basta só eu salvá-lo. Quero demonstrar que eu o amo. Vou salvá-lo, demonstrando o tamanho do meu amor por ele. O que eu tenho mais de maior valor em toda a existência? Meu Filho unigênito, Jesus Cristo. Então vou enviá-lo para que ele possa resgatar, possa trazer de volta essa humanidade perdida. E Deus, então, Ele amou essa humanidade, demonstrando o seu amor na cruz do Calvário em Jesus Cristo. E Deus redimiu essa humanidade com o sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz. Sabemos também que nada é de graça. Tudo tem um preço a ser pago. Lógico que a nossa salvação não vai nos custar a nós nada, né? Mas custou o sangue de Jesus Cristo. Aliás, o sangue que é a moeda de paga no mundo espiritual. E é o único sangue que poderia pagar pela nossa salvação é o sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez é demonstrado, então, o tamanho do amor a nos redimir, o tamanho do amor de Deus a nos redimir, vertendo o sangue de Jesus Cristo ali na cruz. Então, o nascimento de Jesus Cristo passa pelo seu nascimento em si, mas passa pela obra dele ali na cruz, derramando o seu sangue, demonstrando o seu amor para nos salvar. Como eu disse lá no início, então o nascimento, as ações de Deus não é em vão, não é mera coincidência. É tudo planejado, tudo calculado. E o nascimento de Jesus também expressa a decisão do homem de ter comunhão com Deus. Não é que nós vamos decidir a partir de agora ser salvo ou não ser salvo, não é nada disso. Mas ao homem que é salvo, ele tem a decisão de ter comunhão com Deus ou não. E isso eu acredito sim, né? A salvação não compete a nós decidir se somos salvos ou não. Mas ter uma comunhão com Deus, ter uma vida de relacionamento estreito com Deus, aí sim cabe a nós. Nós temos essa responsabilidade. Posso ser salvo me relacionando todos os dias, diariamente com Deus? Sim.
posso ser salvo dando canseira, assim, né? Usando um termo barato, para Deus? Sim, também. Eu creio, né? E nós cremos que quando nós somos salvos, ainda que andemos por caminhos que não agradam a Deus, se somos salvos, um dia vamos voltar. Mas neste meio tempo nós temos perdido muito da presença de Deus. Às vezes nós achamos que a pessoa está desviada, ou eu vou me afastar da igreja, a igreja vai perder, o pastor vai perder. Se brincar até fala que até Deus está perdendo. Quanta ilusão, né? Quem perde é só quem se afasta de Deus. Talvez, né? Lógico, né? Talvez não. Com certeza, se ele é salvo, ele não vai perder a salvação. Mas eu creio que ele vai perder muito nesse trajeto. Não está perto de Deus. Então, é incontestável, né, que Jesus veio para salvar o homem, né? Isso aí não tem dúvida, né? Até porque se nós duvidarmos disso, não somos salvos, somos os piores de todos que estamos aqui. Mas se torna muito importante e é indispensável que o homem se decida a andar com Deus. Que ele tome a decisão de estar na presença de Deus. Pastor, então você está falando que as bênçãos de Deus virão somente àqueles que estão próximos de Deus? Aí eu diria assim que o mundo hoje em dia tem se perdido muito no que é bênção de Deus. Às vezes as pessoas estão naquela ilusão de um certo tempo para cá, desde, vou citar um exemplo da teologia da prosperidade, acha que bênção de Deus é só se vai ficar rico ou se vai ser curado de alguma enfermidade. Mas a bênção de Deus vai muito, mas muito além de que tudo isso. A bênção de Deus é aquela que traz aquela paz que excede todo o entendimento. E eu gosto muito de falar sobre isso. E quando vejo pessoas tão bem-sucedidas, e olha que pessoas que se dizem cristãs, que até acreditam na salvação, quando as coisas começam a dar errado, como começa a dar prejuízo, ou não estão conseguindo ganhar dinheiro, começam a blasfemar. Espera aí, mas que bênção é essa? Que crer é esse em Deus, que só se tiver tudo bem? Ou também, né, já vi tantas pessoas que você olha para ela assim, parece que não tem motivo, nem para sorrir, para dizer que é feliz, está tudo errado, está tudo difícil, e ela está sorrindo o tempo todo, glorificando a Deus. Aí eu posso crer que essa pessoa entendeu o que é a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, a que nós necessitamos de fato e de verdade, é a presença dele em nós. De crer que ele morreu, ressuscitou, está na sua glória, retornará para nos buscar e que nós vamos viver eternamente com ele. Então, mas mesmo assim, diante de todo esse percurso, nós temos a liberdade de rejeitar Jesus Cristo. Ainda que não vamos perder a salvação, mas podemos rejeitar. Nós podemos rejeitar, resistir à ação dele em nós. Podemos resistir à ação do Espírito Santo em nós. Vamos perder muito em tudo isso. Vamos sofrer. Mas, num dia vamos entender tudo isso. Mas podemos aceitar a ação de Jesus em nós e viver de forma mais tranquila. Tem até aquele ditado já um pouco antigo, né? Aceita que dói menos. Não adianta resistir. Quando mais nós resistimos, mais nós perdemos tempo em nossa vida. E aí é incrível como nós vemos pessoas aí, 10, 20 anos de igreja, resistindo. Resistindo, e você vê as coisas difíceis. E quando eu falo difíceis é porque talvez ela até tenha muito dinheiro. E mais uma vez eu insisto.
Infelizmente está tão arraigada essa mentalidade pobre de espírito das pessoas que acha que quando tu está bem é quando o financeiro vai bem, não é? Mas eu já vi nesse pouco tempo ainda de igreja, pessoas estão a vida financeira tranquila, mas alguma coisa dentro da sua vida não está. A tranquilidade nunca foi o forte na vida da pessoa. Porque a palavra de Deus diz que a bênção de Deus que enriquece e ela não vem seguida de dor alguma. Então a fonte da riqueza não é necessariamente os bens materiais, mas é a presença de Deus em nós. Então essa nossa decisão de estar perto de Deus só vai fazer bem para nós. Vai trazer calma para a nossa alma. Cantamos ainda há pouco, né? Falar com Deus traz paz à alma. Traz essa tranquilidade que nós precisamos. E independente de você concordar ou discordar, mas o único meio de nos levarmos até o céu é Jesus Cristo. E o único meio de você ter paz neste mundo é aceitando essa comunhão com Deus. Não tem outra forma. Você pode se debater, pode espernear, pode vir à igreja todo culto, pode ler a Bíblia, pode fazer o que quiser. Mas enquanto você não aceitar, não concordar, estar próximo de Deus, não vai adiantar. Falo isso porque já vi pessoas tentando adquirir conhecimento justamente só para argumentar com o pastor, chegar a querer debater algum ponto, querer provar para o pastor que não está certo daquele jeito. E olha, que eu vou dizer que eu já fiz isso. Li a Bíblia já, né, algumas vezes, e sabe como você lê de forma errada, tentando achar algo novo ali, algo para contradizer a própria palavra de Deus? Já fiz isso já. Mas talvez, né, eu vejo isso como uma forma que, sei lá, né, acredito, né, estava pensando nisso até essa semana. Estava lendo a Bíblia e parei um pouco, fiquei pensando. Talvez seja uma das formas de convencer, de Deus me convencer para mim mesmo, que não adianta lutar contra. Neste ano, né, específico, não me recordo qual ano que eu estava lendo a Bíblia com essa intenção de achar alguma contradição. Achava um motivo, agora encontrei, né? Agora encontrei a coisa. Mais umas besteiras sem tamanho, mas nós passamos por isso. Aí lá na frente para você olhar e ver que é Deus falando conosco, que não tem nada fora do lugar. O único que estava fora do lugar era eu mesmo, com as minhas ideias. Então aceita, concorde com a palavra de Deus, porque independente de concordar ou não, se Deus nos ama, Deus tem propósito para nós. O nascimento de Jesus Cristo não foi em vão nas nossas vidas. Não em vão a obra de Jesus Cristo em nossas vidas. Você pode resistir. Você tem esse direito, essa liberdade de rejeitar. Mas eu volto a afirmar. Você vai perder. E perder muito. Você vai ver a mão de Deus em você. Se precisa na sua família, se precisa nos seus bens, se precisa no seu corpo físico, com doença, alguma coisa. Mas Deus, de alguma forma, vai te convencer e vai trazer de volta, dentro do propósito dele de te salvar. Então, como eu já disse, digo novamente, aceita que dói menos, encurta esse processo. Te salvar, te condenar, você não está no seu domínio. Mas ter uma vida em comunhão com Deus está no seu domínio. Faz valer o nascimento de Jesus, não como palavras prontas, como você ouve tanto no Natal, que o menino Jesus nasça no seu coração, não, mas que você tenha uma vida nova. Você mesmo renasça para este relacionamento com Jesus Cristo. Que o nascimento dele veio para
iniciar a obra de salvação em nossas vidas. Então, de maneira que o nascimento de Jesus Cristo implica no mundo inteiro, tem consequência e tem resultado. Mas não vamos pensar no nascimento de Jesus Cristo como mais um homem que nasceu, mais um simples nascimento de mais uma pessoa. E muito menos como é festejado no Natal, né? Festividade, alegria, troca de presente, todas essas coisas. Mas sim, como o início da obra salvífica de Jesus Cristo, para a qual ele veio até este mundo. O nascimento de Jesus Cristo inicia a sua obra. Como eu disse, né, domingo que vem, quero falar mais um pouco dentro da obra de Jesus Cristo, encerrar lá com a ressurreição, o retorno de Jesus Cristo à sua glória. Se ele deixou o seu trono, calculado no tempo, né, mais ou menos aí, no tempo dos homens, né, de datas, mais ou menos 33 anos, que ele esteve aqui, comparado à eternidade, é nada, né? Mas ele veio e fez. Só deixa de ser nada porque existiu. Mas é muito pequeno. E para nós também é muito pequeno este tempo que estamos aqui. Aliás, já foi dito que todo sofrimento, toda dor, a pessoa, por maior que seja, 1 segundo de céu, vai acabar, vai se esquecer, não terá lembrança mais. E o contrário disso também é verdadeiro. Que por toda alegria, toda fortuna, todo o bem que se tiver aqui, 1 segundo de inferno vai se apagar tudo, se tornar a dor para a eternidade. Então pense sobre isso. Pense na obra de Deus. Pense em tudo que Ele fez por nós. Mas em específico, lógico, como a salvação individual, o relacionamento também com Deus precisa ser individual, ainda que nós nos relacionamos em comunhão, em louvor, em adoração, de forma coletiva, mas é necessário que você tenha essa certeza. Jesus Cristo nasceu. Iniciou-se a obra dele no dia do seu nascimento para te salvar. E que você renasça em Jesus Cristo com essa certeza no coração. Amém? Deus, ó Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, que o nascimento de Jesus Cristo, ó Pai, de toda forma incomum que foi, somente com ele aconteceu dessa forma, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, nascendo de uma virgem, de formas humilhantes como ocorreu, mas que deu início, ó Pai, à tua obra de restaurar o homem, de trazer de volta o homem até o Senhor, Pai. Que nós possamos, Deus, rememorar isso constantemente para saber, ó Pai, que o Senhor nos ama, Pai, com um amor eterno, que demonstrou este amor, ó Pai, enviando o seu Filho a este mundo, ó Pai, para realizar a tua obra de salvação das nossas vidas, ó Pai. Nós honramos e glorificamos o teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.